Boa tarde, pessoal. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a educação, inovação e empreendedorismo na era da inteligência artificial. A ideia é mostrar para vocês aqui um pouquinho de como a gente tem tornado isso uma realidade na nossa experiência aqui na minha carreira. Atualmente eu sou a diretora executiva do Centro de Excelência em Inteligência Artificial aqui da UFG. Sou professora da Universidade Federal de Goiás, já tenho mais de 15 anos. E atuo como pesquisadora nessa área de inteligência artificial, já tenho aí aproximadamente uns 20 anos. E participei da criação do bacharelado em inteligência artificial, que funciona aqui na Universidade Federal de Goiás. E eu vou trazer para vocês um pouco da experiência que foi e que está sendo com a criação desse curso nessa área de pesquisa, de desenvolver uma educação empreendedora, né? E aí, quando a gente fala de educação empreendedora, eu busquei essa definição lá pelo Sebrae. Ele coloca que a educação empreendedora, ela visa o desenvolvimento de competências que são duráveis. Quando a gente fala dessa era da inteligência artificial, as tecnologias estão mudando de uma forma constante e a todo tempo. Então, quando a gente fala de uma educação empreendedora, é uma educação que visa essa formação de competências duráveis e que possibilitem a inserção do profissional no mundo sustentável, de forma sustentável, no mundo de trabalho. E aí, quando a gente fala de competências duráveis, o que a gente pode trazer, né, do ponto de vista de educação empreendedora? É que você vai desenvolver habilidades que visem a resolução de problemas, não só a tecnologia. Então, você vai procurar a criatividade, o trabalho em equipe, a liderança. Então, o nosso objetivo é desenvolver o que muito se fala hoje de soft skills. É aquilo que não está no currículo. É as aptidões mentais, emocionais e sociais. Então, quando a gente pensa nessa educação para a inteligência artificial, a gente visa o desenvolvimento dessas outras habilidades, além, é claro, do que está ali no currículo, das aptidões técnicas que são necessárias, que são facilmente quantificáveis, né, que a gente precisa também estar desenvolvendo nos estudantes. Mas e aí, o que motivou a gente a trabalhar e pensar nesse curso, que eu vou falar para vocês? É que, se a gente olhar, as taxas de desemprego, elas já chegaram na história do Brasil a 14,7%. O que isso queria dizer na época é que a gente tinha mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. E aí, de um outro lado dessa história, o que a gente encontrava na nossa experiência como um centro de inteligência artificial? Era isso daqui. A mão de obra é o calcanhar de Aquiles da inteligência artificial. Empresas se unem para formar mão de obra de inteligência artificial. Então, por um lado, você tinha pessoas desempregadas e, de um outro lado, as empresas buscando qualificação, buscando profissionais que pudessem atuar nessa área de inteligência artificial. Então, a realidade que a gente vivia e vive até hoje é que sobram vagas nessa área de tecnologia. A gente tem uma necessidade grande no mercado para isso. Mas qual que é o problema, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, o que é isso? Aí as pessoas vão lá e elas imaginam isso daqui. A inteligência artificial é algo de outro mundo, né? É a Skynet, é os robôs dominando a Terra. Quando na realidade o que a gente tem por trás é isso aqui. O grande vilão, né, a inteligência artificial, que todo mundo pensa que é um grande vilão, nada mais é do que conjuntos de matrizes realizando operações matemáticas, e aí isso gera o quê? Uma outra discrepância que acontece quando você fala das habilidades técnicas. Porque uma realidade da educação do Brasil é um baixo nível educacional. Essa reportagem é do ano passado, onde o PISA, para quem não conhece, é um exame que mede a capacidade em matemática, ciências e literatura. Ele avalia a educação em mais de 81 países. E a realidade era que o Brasil se encontrava nas últimas posições desse exame. Então, a gente tem uma educação básica no país que deixa a desejar.
principalmente quando a gente fala de escolas públicas. Então, os nossos alunos, eles não estão necessariamente preparados para resolver aquela perigosa IA, que é uma série de equações matemáticas. E aí tudo isso, né, aprender IA chega naquilo. Essa aqui é uma aula de verdade, onde você tem que desenvolver ali multiplicações de matrizes, equações diferenciais, né, para você chegar aí no treinamento de uma rede neural artificial e inteligência artificial. E aí, contando um pouco da história, vivendo toda essa realidade, porque nessa época a gente desenvolvia inteligência artificial visando a pós-graduação, com essa demanda de mercado que acontecia, isso em 2019, a gente inicia em parceria com o governo do estado de Goiás o Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Mas aí vinha a grande questão, cadê a mão de obra? Se as empresas estão procurando, a gente também precisa dela. E aonde vai estar isso? E aí veio como nosso grande desafio criar o bacharelado de inteligência artificial. Mas a gente não queria criar um curso que fosse só uma educação técnica. E como eu disse no começo, a educação técnica ela está mudando toda hora nesse ambiente da inteligência artificial. A gente queria também formar estudantes que tivessem as habilidades empreendedoras, né? E aí, esse era o grande desafio que a gente tinha dentro do Centro de Excelência em Inteligência Artificial e que levou a gente a trabalhar na criação desse curso. Então, foi aí que surgiu e foi lançado também em 2019, com a primeira turma ingressando em 2020, o primeiro curso superior de inteligência artificial do Brasil em uma universidade pública, com acesso a todo o país. E aí, o que levou a gente a pensar esse curso empreendedor e quais eram os desafios? Como que eu vou aliar o ensino tradicional, porque eu tenho que ter um ensino tradicional, a universidade ela ainda não está preparada para uma educação diferente do ensino tradicional da sala de aula. A gente tinha que encaixar todo o conhecimento de inteligência artificial nas caixinhas de uma disciplina, mas a gente também queria que os alunos tivessem vivência em projetos, que eles pudessem ver na prática tudo aquilo que eles estavam vivenciando ali no dia a dia das disciplinas. E era onde entra essa grande parceria que sem o CEA, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, e o bacharelado, eles andam de mãos juntas, porque um complementa o outro. De um lado a gente tem a formação da mão de obra que a gente precisa, e quando a gente traz os alunos para os projetos, a gente propicia para eles essa vivência do mercado, do dia a dia da profissão. Então, a gente também provê para os nossos alunos projetos em diferentes áreas de aplicação. Então, eles têm a oportunidade de atuar em diferentes nichos. Mas falando um pouco mais da criação do curso, como que a gente separou a nossa grade curricular? Eu vou mostrar a grade para vocês de uma forma mais clara daqui para frente. A gente tem uma parte que é Fundamentos de Computação e Matemática, porque o curso está inserido na área de computação. Então, a gente tem disciplinas como cálculo, introdução à programação, banco de dados, álgebra linear, que trazem essa formação mais base. Mas a gente também tem, já iniciando no primeiro período, o que a gente chamou de mentalidade, que é onde o nosso aluno vai desenvolver o empreendedorismo, como que ele trabalha a resolução de problemas, como que ele vê a realidade da geração de valor, da transformação digital como uma necessidade para a inteligência artificial. Então, é uma parte do curso que a gente trabalha, o que a gente chama de mentalidade empreendedora. E aí vem o grande core do curso, que são as técnicas. Então, aqui é onde os alunos vão aprender as principais áreas técnicas da inteligência artificial. Quais são os tipos de técnicas que ele pode usar e classificar. E lá no final do curso, é o que a gente chama de integração. É onde ele vai pegar tudo isso que ele aprendeu de técnica, de mentalidade e colocar na prática. Dentro de disciplinas, mas isso não exclui, e é o que a gente tem aqui embaixo, um ambiente modificante, que é onde ele vai estar atuando nos projetos, vai estar atuando em atividades extracurriculares,
Então, desde ali do segundo, do terceiro período, alguns até no primeiro período, eles já são absorvidos dentro de projetos para começar a aprender essa vivência. Quando a gente fala de IA para essa formação, a gente divide a parte técnica em alguns tipos de dados. Eu tenho dados tabulares, que são os bancos relacionais, o tipo de dado mais comum que a gente está acostumado. A gente tem a parte de imagens, que é a visão computacional. Então, eu tenho problemas que envolvem imagens, eu tenho problemas que envolvem texto e eu tenho problemas que envolvem processamento de áudio e voz. E aí, nisso, a gente pode pegar a matriz do curso, aqui ela está mais visível. Então, aqui no começo não tem a parte, é a parte mais fundamental e a mentalidade. E aqui eu tenho as caixinhas coloridas, onde eu estou classificando as disciplinas com o tipo de técnica que ele vai estar aprendendo e relacionado ao tipo de dado. Então, por exemplo, aprendizado de máquina, ele vai ter 3 disciplinas que vão trabalhar o que é o aprendizado de máquina, que muitas vezes os professores nos demais cursos da área de tecnologia passam por isso muito rápido. E se a gente vai ver, a gente conseguiu encaixar isso em 3 disciplinas, que é uma base fundamental para esse aluno de técnica. Aí a gente tem disciplinas específicas de processamento de sinais e de visão computacional, que é para ele aprender a trabalhar com dados de imagem. A gente tem pensamento analítico de dados, onde ele vai trabalhar mais dado tabular. A gente tem processamento de linguagem natural, que é onde o aluno vai trabalhar os conhecimentos de texto, principalmente. A gente tem processamento de áudio e voz, onde ele vai trabalhar o conjunto de dados de voz e assim por diante. Mas a nossa expectativa com aquele ambiente modificante, com a presença dele em projetos, é que normalmente a hora que ele chega na disciplina ali de processamento de linguagem natural, ele já teve contato de alguma forma com algum projeto de processamento de linguagem natural. Se não a turma inteira, parte dela já teve contato e consegue compartilhar esse conhecimento com os demais colegas, né? Então, a visão de criação desse curso, ela visou toda essa formação abrangente e voltada à solução de problemas, não só à técnica. E para fechar o curso, a gente tem um semestre inteiro, que pode parecer estranho, ele é uma única disciplina, onde a gente chama de residência em IA. Qual é o objetivo dessa parte do curso? Se por algum acaso o aluno em nenhum momento ele participou de algum projeto, ele não desenvolveu nenhuma solução prática em algum projeto, lá na residência ele vai desenvolver. Ele vai ter que pensar na solução de um problema usando alguma técnica de inteligência artificial. Então é ali onde ele vai agregar todo o conhecimento que ele teve, desde o conhecimento de soft skills até o conhecimento de hard skills na solução de um problema durante um semestre inteiro. Então não é que esse aluno vai ficar todo esse tempo em sala de aula. Boa parte desse tempo ele gasta no desenvolvimento dessas soluções, desses projetos. E como que a gente propicia tudo isso? Eu falei que a gente trabalha com diferentes campos de atuação para o aluno. Essas são algumas das empresas que são parceiras por meio do Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Então, aqui eu tenho empresa de energia, eu tenho empresa de manufatura, caminhões e ônibus, que é indústria, eu tenho empresa de saúde, que é a America's Health, né? Eu tenho outra empresa de energia, ali a CEMIG. A Globo, a parte de audiovisual, você trabalha em projetos aqui. Tenho empresas Natura para desenvolver projetos que envolvem área química. Então você tem a área econômica com a Recovery do Itaú. Eu tenho a Bancorbras, que é uma empresa de turismo. Então nesse rol de empresas, elas só exemplificam um pouco as oportunidades que a gente consegue oferecer para os estudantes. E aí o que acontece é isso aqui. Quando eles praticamente estão encerrando ali o primeiro período, eles sentam na mesa e agora, para onde que eu vou? Qual o projeto que eu vou atuar? Esse é um meme que eles produziram, a primeira turma produziu na época que terminou ali o primeiro período deles, né?
E a primeira turma, ela se formou no começo desse ano e a gente foram 14 estudantes que se formaram, foi a primeira turma de IA do Brasil e a gente compilou ao longo da formação deles, na atuação que eles tiveram em projetos, eles receberam em torno de 1,5 milhão de reais atuando em projetos nas bolsas que eles acumularam ao longo da formação. Então é uma realidade que esses estudantes eles atuam realmente em projetos e estão se formando. E aqui tem um vídeo para vocês sobre a formatura deles, como é que foi esse momento. Alunos do primeiro curso de inteligência artificial do país receberam um diploma. Uma festa, claro, com muita alegria e, principalmente, emoção. Prometo exercer a profissão livremente escolhida, ser fiel aos preceitos da ética. Foi uma cerimônia muito especial. Teve discurso emocionado. É que desde a sua criação em 2019, o curso de inteligência artificial passou por inúmeros desafios. O desafio maior foi na construção do curso, de pensar as matérias para que elas pudessem realmente trazer o caráter empreendedor e inovador que a gente queria para o curso. Então esse foi um grande desafio lá no início. E depois implementar esse curso também foi cada semestre que foi surgindo, era um desafio, quem seriam os professores, construir esse corpo docente, que no fim a gente pode dizer que foi um sucesso. Superou todos eles e entrou para a história. É claro que existem pessoas exercendo, mas a gente dá passos com o primeiro bacharelado do país e da América Latina e talvez de algumas partes do mundo, é que a gente não tem certeza, mas é um momento importante e histórico para que a gente possa aproveitar esse momento e gerar mais emprego, mais renda, tornar as empresas mais competitivas, tornar os produtos mais baratos, porque a inteligência artificial está aí para nos ajudar, a ter uma vida melhor. Dos 40 aprovados, com algumas das maiores notas de corte do SISU, 15 estarão nos registros da primeira turma de bacharéis em inteligência artificial do Brasil. Dos 15 formandos, uma mulher chegou até o final, se transformando aí na primeira bacharel em inteligência artificial do país, ou melhor dizendo, da América Latina. Aos 24 anos, Heloíse Rodrigues lembra que essa não era a primeira opção, mas acabou se tornando a melhor de todas. O meu foco sempre foi exatas e quando eu descobri o curso e pesquisei um pouco sobre o mercado de trabalho, eu falei, é isso, tentei, deu certo e estou aqui firme e forte e cada dia mais feliz com essa profissão que eu escolhi. O interessante é que todos os formandos já estão empregados, alguns já trilhando o próprio caminho. Atualmente eu, juntamente com mais 3 colegas que formaram hoje, a gente trabalha no modelo chamado spin-off, que a gente cria uma empresa dentro de uma outra empresa com o apoio dela, né? Então, atualmente a gente tem se aventurado nessa jornada de empreender e também trabalhar para uma empresa e tem sido bem gratificante e tem rendido bons frutos. Foi o tiro no escuro mais certeiro possível, porque eu encontrei não só um curso que me ensinou técnicas, como eu gosto de falar muito, ensinou a ser um profissional, me ensinou a ser um humano melhor. E isso eu acho que não tem preço e não encontraria em outro curso. E pelo carinho e sorriso largo no rosto, já deu para perceber quem está mais feliz com a carreira promissora do filho, né? Ele disse que vai ser bilionário nessa área de tecnologia. E aí, paizão? Eu acredito, tenho certeza. Bota fé? Demais. Já tá esperando, mamãe? Você só paparicada pelo filhote? Só, tô pensando nas viagens já. É isso, só felicidade, uma turma que já... Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, trazer essa experiência que eu considero que já é uma experiência de sucesso. Aqui tem os meus contatos, tem o Instagram do Bacharelado em Inteligência Artificial, o site do CEA, quem quiser, estou à disposição e estou aberta aí a perguntas, ainda temos alguns minutinhos.
Boa tarde, me chamo Pablo, sou entusiasta da área de inteligência artificial. Atualmente eu estou estudando na FATESB, no Tecnólogo de IA. E hoje na nossa grade, quando a gente construiu essa grade lá junto com os professores, eu acho que o desafio foi justamente essa construção de uma metodologia ali que fizesse um sentido para a formação final na carreira do profissional. No caso do desenvolvimento do BIA, vocês tiveram muitos problemas nesse desenvolvimento para fazer toda essa estruturação, para seguir uma linha mais exata e tênue para formar um profissional tão qualificado no mercado? A gente fez um processo de imersão na criação desse curso. A gente primeiro pensou todas as habilidades e competências que a gente queria desenvolver nos alunos. Então o primeiro processo foi quase que uma cloud de palavras, onde a gente foi colocando tudo que a gente imaginava. Depois a gente foi agrupando as técnicas que tinham similaridade, as coisas que eram similares dessas palavras. E desses blocos de similaridades foram saindo as disciplinas. E aí, para criar cada período, em parceria que a gente foi pensando assim, para ele fazer essa disciplina, ele tem que ter tido esse conhecimento prévio. E aí foi a partir daí que a gente foi construindo os semestres. De forma resumida, foi assim que a gente foi pensando. E apareceu aquelas trilhas que a gente mostra ali, né? A trilha de mentalidade, ela emergiu naturalmente dentro do conjunto de conteúdos que a gente esperava que os alunos tivessem. Então, resumidamente, o processo de criação foi esse que a gente fez. E a gente criou em 6 meses o curso, né? Então foi um prazo recorde. Boa tarde, eu gostei muito da palestra, Thelma, e mais cedo, às 2h da tarde, a gente teve uma palestra sobre como a inteligência artificial podia nos ajudar no meio da sociedade, né? Aqui mesmo nesse palco da Petrobras. E coincidentemente, um amigo meu faz inteligência artificial no UFG, o nome dele é José Ricardo, e ele disse que é um curso novo, só que está ajudando demais ele e abrindo a mente dele para esse novo mercado, para esse novo projeto que está vindo da UFG. E eu queria te perguntar se tem alguma empresa júnior que se já tem na área de inteligência artificial na UFG e que se já ajuda em alguma coisa, tanto na cidade de Goiânia e etc. Empresa júnior específica de inteligência artificial a gente não tem. A gente tem a empresa júnior do Instituto de Informática, que é a Level 5, e da gestão dela participam alunos do bacharelado em inteligência artificial. Então, assim, como já tem uma empresa júnior dentro do Instituto, que a gente está alocado o curso, então a gente não tem uma só de inteligência artificial. Mas é possível, por meio da Level 5, buscar soluções como empresa júnior. E você acha que no futuro, eu acredito que tendo um curso de inteligência artificial, ainda mais no estado de Goiás, que é o primeiro, né, em incentivar a inteligência artificial no Brasil, você acha que vai abrir as portas para as outras universidades, como a USP, como outras também que são fortes no Brasil? Essas outras universidades já criaram cursos similares, não com o nome inteligência artificial. Por exemplo, a USP, ela tem um curso que, se não me engano, é ciência de dados, né, que ela criou. A gente já tem outras universidades federais, tem a Universidade Federal, se não me engano, do Ceará, da Paraíba, estou olhando o professor Ana, que criou o curso de inteligência artificial, e tem uma outra que está em processo de criação, que agora eu não me lembro, eles perguntaram para a gente, pensando em criar também, tá? Então, e aí você vai encontrar com vários nomes similares, de bacharelados que envolvem alguma parte da área de inteligência artificial. Obrigado. Thelma, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A minha dúvida é em relação à infraestrutura no início da criação do curso, porque o curso exige máquinas com alto desempenho, né,
E como que vocês venceram esse desafio? A gente conseguiu vencer esse desafio na parceria que a gente tem com o Estado por meio da FAPEG, do Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Com o recurso que eles aportaram, como é um recurso para a pesquisa e para o ensino, a gente conseguiu adquirir o início de infraestrutura que a gente tem hoje e que a gente, dependendo do projeto que vai ser desenvolvido na disciplina, ele fica disponibilizado. Foi aonde a gente também conseguiu adquirir outros equipamentos que ficam à disposição dos alunos. Hoje a gente tem o Centro de Competência em Tecnologias Imersivas, da Embrapi, que também, como ele é voltado para a pesquisa, a gente também está fazendo a aquisição de infraestrutura que fica disponível para os estudantes. Então a gente usa os projetos de P&D com as empresas para ajudar a gente na construção dessa infraestrutura necessária. Acho que era isso, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês. Qualquer coisa eu estou aí à disposição. Energia, alegria dentro da sua casa.